Aqui no Estação Pinhão, uma entrevista com o prefeito Juliano Polezi, de Lages. É o dono da festa, mas também o dono de uma série de questões administrativas, né, prefeito? Muito obrigado pela sua presença, pela gentileza da entrevista. E eu vou direto ao assunto que todo mundo está perguntando no estado inteiro. O senhor conversou com o governador Jorginho Melo na inauguração, na solenidade de abertura da festa do Pinhão. Ele lhe deu algum aceno sobre verbas que poderiam acertar a vida de Lages, ou pelo menos algumas obras que estão pendentes de recursos do Estado? Na verdade, o governador esteve na abertura, né, da nossa Festa Nacional do Pinhão, com 7 deputados, com 2 secretários, o secretário Neiva e a secretária Carmen. Isso nos deixa muito lisonjeados, né, porque demonstra a importância da festa para todo o estado de Santa Catarina. E aquela oportunidade era uma oportunidade de falar da festa. Não entramos em questões administrativas, mas sim ele sinalizou que nos próximos dias estará em Lages para falar não só com o prefeito de Lages, mas com os 18 prefeitos da AMURES, que é justamente a metodologia, né, que ele encontrou para dar encaminhamento a essa situação que está incomodando muito a nós prefeitos, mas mais do que incomodar o prefeito, incomoda a população que vê todo dia na frente da sua casa uma obra inacabada. E a obra inacabada é prejuízo para as pessoas, é prejuízo para a prefeitura e é prejuízo também para a empreiteira, que já estava em um determinado ponto da obra e a obra acaba retrocedendo, né, em virtude que continuam trafegando por ali. Sem falar de Plano 1000, o senhor tinha uma promessa do governador anterior de 35 milhões de reais para a conclusão de 8 ruas, pavimentação de 8 ruas em Lages. E essas obras simplesmente pararam. Aí a gente entra naquela questão que esta promessa, entre aspas, foi feita em cima do CNPJ do governo do Estado e não de uma pessoa, não foi o CPF de Carlos Moisés, como também não será de Jorginho Melo. O senhor acredita que pode haver uma equação para esse problema ainda? Eu tenho plena convicção de que o governador vai encontrar uma solução conversando com os prefeitos, e eu sempre digo que é conversando que a gente se entende, né? E a gente precisa justamente colocar isso no papel, chegar a um bom termo, né, entre as partes, para que a gente possa construir, né, talvez um pouco mais de prazo, definindo algumas prioridades imediatas e outras para um segundo momento, mas a gente precisa esclarecer, clarear essa situação. A gente tem convicção de que, como você falou, os compromissos são entre CNPJ da Prefeitura e CNPJ do Governo do Estado. São entre entidades que estão acima das pessoas, né? Nós somos passageiros. Hoje estamos, amanhã podemos não estar. Mas Lages e Santa Catarina estão acima de nós e o compromisso feito entre esses entes precisa ser honrado e cumprido para o bem de todos. Nessas conversas que o governador Jorginho Melo faz, ele enfatiza que são conversas individuais com os prefeitos e que ali eles elencam as prioridades. O senhor já tem essas prioridades por escrito ou pelo menos definidas para conversar com ele? Sim, eu já estive por 3 vezes visitando o governo do estado, né, nas suas secretarias de infraestrutura, de saúde, de tecnologia, justamente levando esse pleito, mostrando para eles a dificuldade por qual nós passávamos naquele momento, em virtude de termos obras paralisadas, né? Encontramos algumas soluções junto com a empreiteira, junto com uma manobra, né, dentro do que é legal e possível, e conseguimos 3 delas já concluir, colocar o asfalto, vamos dizer assim, que é a última etapa da obra, e agora temos outras ainda por serem feitas. Então a gente vai conversar nesse sentido, né, de tentar persuadi-lo a vir aqui entregar essas que estão prontas e com isso assumir o compromisso de concluir aquelas que ainda estão faltando, estão no finalzinho, precisam só a capa asfáltica, mas que é a parte mais cara da obra e que precisa justamente do recurso financeiro. O fato do PP fazer parte do governo de Jorginho Melo lhe ajuda ou lhe incomoda? Me ajuda. A gente tem que pensar partidariamente no momento da eleição, mas passadas as eleições e hoje, através do nosso presidente, né, que está agora licenciado, deputado Silvio Drevik, né, ele participa do governo como secretário da Indústria e Comércio, o nosso senador Esperidião Amin esteve aqui há poucos dias junto com o Silvio, com toda a cúpula do nosso Progressistas, da nossa executiva, da qual faço parte, e a gente falou sobre isso, né? Sobre a nossa participação no governo, sobre ajudar a encontrar soluções novas para os problemas antigos do Estado, e essa é a forma que a gente tem de construir. Eu acho que, passada a eleição, quem ganhou é governador de todos, é prefeito de todos, e a gente tem que nos unir para que a gente possa fazer mais e melhor pela população. Tradicionalmente, a festa do Pinhão é um desfile de pré-candidaturas, seja para o município, seja para o estado. Isso nos 33 anos de festa foi algo evidentemente confirmado.
O que o senhor tem a dizer sobre 2024? O senhor é candidato a prefeito, o PP quer ter um candidato a prefeito em Lages. Justamente foi nesse sentido que a gente trabalhou a reunião do partido há 2 ou 3 semanas atrás, né? E o PP vai ter candidato. O meu nome é natural, né? Um nome que está colocado, mas o foco agora é em trabalhar, é em buscar fazer um bom trabalho, aproveitar, né, tanto esses recursos que virão com certeza do governo do estado, assim como um Finisa que nós tínhamos aprovado pela Caixa que agora foi liberado, transformar, né, essas oportunidades em ações, em obras, em prol da comunidade, para que o ano que vem, quando é o ano eleitoral, a gente esteja apto e seja um dos players, né, um dos jogadores aí no tabuleiro do xadrez da política e possamos construir, né, um projeto que seja vitorioso. E a gente vai conversar com todo mundo. Eu acho que Lages tem essa característica, né? O lagiano tem a política na veia, mas no momento apropriado. Agora é o 3º ano de governo, sempre digo que é o melhor ano, é o ano que as coisas precisam acontecer, porque não tem eleição, não tem nada que incomode. Essa troca do governo estadual e federal atrapalha um pouquinho, porque até que eles engrenem, né? A gente acaba vindo num ritmo forte, dá uma diminuída agora, mas eu acho que daqui para frente a tendência é só melhorar e essas ações que eu citei anteriormente vão nos proporcionar essa condição e vão nos permitir fazer muito mais do que já fizemos e atender o pleito e as reais necessidades da nossa comunidade, porque nós temos isso na nossa característica, de estarmos sempre presentes nos bairros da cidade, ouvindo as pessoas e quanto mais a gente ouve, mais assertivas são as nossas tomadas de decisão. Quando a gente pensa que a grande dor de cabeça para o gestor no Brasil era a questão do ajuste fiscal, tal do arcabouço aprovado pelo Congresso Nacional, a gente lembra que lá no forno tem uma coisa chamada reforma tributária e que o governo federal tem uma vontade de meter a mão no ICMS dos estados e no ISS dos municípios, que é o maior imposto municipal. Muita gente se equivoca achando que é o IPTU, nada disso. O ISS é uma cobrança diária, né? O senhor está cético em relação à reforma tributária? Como é que avalia essa possibilidade e esta promessa do governo e do Congresso que, se mexer no ISS e no ICMS, vai fazer a compensação para estados e municípios? É difícil a gente acreditar nessa afirmação porque, historicamente, nós vemos sempre essas mudanças prejudicando aquele ente que é o que mais está próximo da comunidade, que é o município, né? Eu tenho participado Brasil afora das discussões, é um item que me interessa muito, né? Por ser administrador de formação, eu me preocupo muito com essas decisões, tanto do governo federal, por exemplo, de criar os pisos, que são bons, que vêm ao encontro da necessidade, mas ele cria a obrigação para o município, mas não dá o recurso compatível para você cumprir com essa obrigação. Hoje já tem uma lei aprovada ano passado, né, que proíbe que isso aconteça, mas nós estamos aí, por exemplo, né, com o nosso piso da enfermagem ainda pendurado em função dessa situação. Então, as enfermeiras merecem, sem sombra de dúvida, esse piso e até mais do que isso, mas nós temos que dar condições dos municípios de pagarem, né? O governo do estado também, quando mexe nas suas alíquotas, né, do ICMS, quando dá isenções, afeta indiretamente os municípios. E a gente muitas vezes não é ouvido. Então, eu tenho procurado me fazer ouvir, né, e junto com demais colegas, o Topázio, o Adriano de Joinville, estivemos agora na Frente Nacional de Prefeitos, levando essa preocupação para que eles nos ouçam mais, através da CNM, através da Frente Nacional de Prefeitos, enfim, das nossas entidades, né, para que a gente possa buscar a solução. Eles não fiquem só olhando naquele imposto que é o que mais cresce hoje, que é o ISS, e é por isso, talvez, a vontade do governo federal, né, de pôr a mão no nosso ISS, porque é ele que vem crescendo, os outros ou estão estáveis ou até, às vezes, diminuindo, né, relativamente em relação ao total da arrecadação. Mas é uma coisa para a gente estar atento, para a gente participar, para a gente dar a nossa opinião, e eu tenho buscado fazer isso, representando aqui o nosso município. Prefeito Juliano Polezi, muito obrigado pela sua presença. Sucesso, né? O senhor tem uma gestão aí que precisa dar uma resposta aos lagianos, tem essas questões para resolver com o governo do estado, mas pelo menos eu posso garantir, no discurso está afiado. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Roberto. Parabéns mais uma vez pelo teu programa, por estar aqui em Lages com a gente, né? Foi um prazer recebê-los aqui. Isso é a forma do lagiano, carinhoso, caloroso, né? Essa é uma das características do povo serrano. Então, muito obrigado e a gente está sempre à disposição. Juliano Polezi, prefeito de Lages, aqui no Estação Pinhão. Você acompanha as melhores entrevistas com os políticos aqui, nesta festa, que é a maior festa da tradição de Santa Catarina.